8 horas em todo o espaço nacional, estamos de regresso e olhar para o assunto que diz respeito à cultura no município de Talatona. Por essa razão, convidamos o responsável cultural deste município de Luanda para ajudar-nos a abordar o assunto. O diretor John Bella está aqui conosco. No bloco anterior já falamos de alguns assuntos interessantes no que diz respeito às atividades que vão sendo realizadas ao nível do município. Falamos um pouco das dificuldades que os artistas têm passado aqui no Talatona, como também a própria direção, pois afinal estamos a viver a época da pandemia e há todo o cuidado que se deve ter para evitar a propagação da doença e a responsabilidade da Direção de Cultura também tomar essas medidas de precaução, alertando sobretudo os artistas. E há um alerta aqui importante, e é o que vamos desenvolver a seguir, que tem que ver com os fazedores distribuídos em ramos. Por exemplo, falamos da dança, da música, os conteúdos partilhados, as atividades realizadas e as igrejas, assim como também os DJs, e enfim. Vamos aqui falar um de cada vez desses que citamos. Diretor, de volta, eu priorizo o assunto igrejas, pois a igreja é a nossa reserva moral, mas também no seio dela há determinadas violações. Como é que o município está nesse sentido? Bom, para além de ser a reserva moral, é também o parceiro privilegiado do Estado. Mas temos tido alguns problemas com algumas igrejas, umas querem apresentar o seu trabalho, querem se fazer sentir sem mesmo estarem legalizadas, e na maioria dessas, e por vezes, não respeitam, não é? As normas são agora implementadas com base na prevenção da pandemia da Covid-19, muitas delas oram, os seus fiéis ficam a orar, a rezar sem as máscaras, ficam, portanto, a um ajuntamento total, e algumas até ultrapassavam, não é, o número que é estipulado por lei. Obviamente aquelas que, e estas, nós temos estado a trabalhar com a fiscalização, também com a comissão das comissões de moradores, que vão, de quando em vez, denunciando, não é, uma ou outra, e também com a poluição sonora, não só do ponto de vista jurídico que fazem, porque muitas querem exercer as suas funções em horas inapropriadas e por vezes iriam fazer cultos em lugares também não apropriados, estou a falar do lado de hospitais, etc., de escolas, então aquela poluição normalmente, portanto, fazia mal, ou tem estado a causar certos danos à própria moral pública. Agora, normalmente também temos estado a fazer um trabalho de sensibilização e principalmente as igrejas que estão bem reconhecidas, estas sensibilizam-se muito rapidamente, muitas até vêm ter connosco para que deiamos a elas as próprias normas, não é? Apresentamos a elas as próprias normas, na qual se vão automaticamente reger. Agora, falou-se também aqui dos DJs, muitas das vezes são também os grandes promotores da poluição sonora, mas ali são dois pesos e duas medidas, porque temos estado a ir aos locais, portanto, muitas vezes eles não têm apenas a culpa também é distribuída aos próprios proprietários das casas onde eles são chamados. Então, aí nós vimos o que é que devemos fazer, o que é que não devemos. Uma das coisas também é a própria legalização da sua atividade, né? Eles têm um cartão de DJ. A maioria das pessoas que já ocorreram até nós, portanto, têm logo, nós criamos as condições para que assim façam e também não deixam de ter aquela própria sensibilização. A dança, temos estado a receber também o apoio, do CIARTE. Lá é uma escola de arte, e lá tem também os seus fazedores que estão lá a aprender e quando precisamos desta ou daquela atividade, nós vamos contactá-los. Automaticamente também temos estado a registrar um bom número de grupos de danças que vão ter até nós e é uma oportunidade para apelar aos que não estão registrados, não só esses, como músicos também e outras franjas mesmo da camada da comunidade cultural que se aconcheguem até nós e ali nós vamos automaticamente dar aquilo que eles merecem, dar aquilo que eles procuram dentro das nossas capacidades. Diretor, eu aproveito, já que estamos a falar da dança. A dança é um elemento que pode ser profissionalizado, apesar de alguns o terem como uma simples ocupação ou para a diversão, enfim.
Entretanto, nos últimos anos, em Angola, temos nos deparado com uma situação que deixa-nos preocupados, o que significa que perdemos alguns valores, que é a banalização da dança. O tipo de dança que hoje apresentamos, inclusive nas televisões, que vemos nos eventos festivos, acaba por, de certa forma, ferir aquilo que é a moral da sociedade angolana. O que é que se tem feito para contrapor este mal? Bom, o que se tem feito é mesmo a sensibilização, porque muitas das vezes esse tipo de comportamentos fogem, não é, aos nossos olhos, portanto, nem sempre estamos presentes para detectar. Então, a sensibilização, essa sensibilização portanto, não parte apenas de quem já está a dançar, parte também de casa, dos próprios pais, parte da própria divulgação, porque não existe dança sem música, porque se as músicas, muitas vezes, o conteúdo das músicas chamam esse tipo de danças. Pois. É preciso ver isso. O tipo de música que eu vem aquela macola, tarraxa, não sei, portanto, são músicas que são chamariz esse tipo de danças. Então, comecemos pela música, obviamente. Comecemos pelos fazedores dessas músicas, porque que é logo desde criança. Nós temos estado a ver que quem mais, inclusive, e é um perigo notar isso, quem mais, inclusive, está exposto a esse tipo de comportamento são as pessoas da mais tenra idade. E logo, se crescem com isso, dificilmente vão poder largar. Então, nós apelamos ao bom senso e aí chamamos também, ou pedimos o apoio às entidades religiosas, não é? Que façam essa sensibilização, aos pais que levem os filhos também, para além das escolas, nos fins de semana, a essas instituições que são verdadeiras escolas da moral e da cívica. E também há muita dessa música que é apresentada nos táxis, vulgo candongueiros. Também é preciso chamar a atenção desses utentes para que devem selecionar melhor as músicas, até porque nesses locais aparecem pessoas de faixa etária sensíveis, estou a falar de idosos e mesmo de crianças. Portanto, eu penso que é toda uma conjuntura de pessoas que devem contribuir para que tal mal não perdure. E também as entidades de direito voltarem a chamar aqueles fazedores de música própria. Estamos a falar, por exemplo, para crianças. Estamos a falar do Filipe Mukenga, o Filipe Zau, a Alice Berenguel, naquela altura, o Dionísio Rocha, o Kim Freitas, que tem com aquele seu projeto muito riquíssimo da Enguelândia. Portanto, são pessoas que, do meu ponto de vista, devem voltar a ser apoiadas, não é? Para que eles apresentem, então, haviam os concursos de música infantil, que ultimamente já não há, é ali onde se forjavam as grandes, portanto, o que hoje, não é? São grandes cantores. Estamos a falar do Mayakul, estamos a falar de vários outros cantores que agora não me vêm à memória. Yuri da Cunha, por exemplo, a própria Iola Semedo, Iola Araújo. Portanto, eles partem de uma altura em que era feita, haviam pessoas que faziam aquelas músicas com bastante conteúdo, com conteúdos educativos, com conteúdo que ressaltavam a moral, e hoje essas pessoas foram relegadas, algumas desses fazedores ainda estão aí, mas foram relegados ao abandono, em função de várias dificuldades, então já não conseguem, não conseguem dar continuidade para que a nova geração tenha também, beneficie-se daquilo que a outra geração beneficiou-se. Muito bem, até porque, diretor, veja, é quase que... É algo que não se percebe. Crianças, hoje em dia, que cantam e cantam conteúdos para adultos. E vê-se os estilos atualmente adotados. E fica aquela questão, nas festas infantis, toca a música de adultos, porque não temos música infantil. E as crianças, quando ouvem a música própria para elas, não participam. Mas também aí é uma particularidade. E que eu já venho discutindo isso há muito tempo e observando isso há muito tempo. Qual é a música que mais dá, mesmo tanto nas nossas rádios? A música para adultos só.
A música infantil tem espaço próprio, não deveria ser assim. Eu penso que ela deveria ser sorteada conforme a outra, porque quem faz a música infantil é o adulto. Pois. E o adulto não está apenas sensibilizado a ouvir a sua música, portanto, há uma discriminação. Então, o que é que a criança ouve? Só a música de adulto. Mas não, se passamos, por exemplo, na altura que estamos a passar 5 para adultos, vamos passar 3 para criança. Quem faz vai ver, eu vou fazer, mas há uma necessidade de divulgação. Exatamente. Porque as emissoras, as televisões, as rádios passam, então eu vou. Agora, quando não é apresentado, mas para quê? Eu vou fazer para quê? Não vão passar pela rádio, não vão passar para a televisão, só música para adultos. Alguns projetos, inclusive, são vetados. São vetados em função disso. Então, a minha grande preocupação e o meu apelo é que as pessoas que preocupam-se, os adultos que preocupam-se em fazer música infantil, literatura, obviamente, também, devem ter o mesmo espaço, se não um espaço aproximado nas rádios e televisões, da mesma forma que tem. Porque não é a criança que vai fazer o arranjo, não é a criança que faz a letra, é tudo o adulto. Então não vamos discriminar porque colocar só em programas infantis, porque a criança não está só a ver ou ouvir programas infantis. A criança ouve todo tipo de programas, e ainda que é bom, por isso é que os programas devem ser selecionados, e ela ouve todos esses programas. Então, obviamente, eu sugiro, repito, que toda a música infantil, e aquela de qualidade ainda temos, aquelas antigas, se continuarem a passar, vai haver mais pessoas preocupadas a fazerem muito boa música infantil, e automaticamente essas tarraxas, etc., essas que podem até criarem comportamentos nefastos da própria criança, começarem a se afastar, mesmo não apenas por coação, mas por natureza própria. Exatamente. Né? Estou a fazer esse tipo de música, aí sim está a ser discriminada, porque não está a contribuir para o desenvolvimento de quem a gente pretende, então, obviamente, eu vou procurar, de todas as formas, fazer uma música com conteúdo até certo ponto aceitável. O consumo dessa mesma música, o diretor falou algo muito importante aqui e toca-nos a todos. Os transportes públicos, nós subimos num táxi, onde temos de pagar, obviamente, e consumimos uma música que não é da nossa vontade. Não queremos ouvir essa música, nós não subimos para ouvir essa música e acabamos ouvindo-a porque o automobilista ou o condutor assim entende que nós temos de consumir essa música, às vezes imprópria. Imagine que estejamos com uma criança ao colo e ainda que eu tenha o hábito de controlar o conteúdo que a criança consome em casa, mas neste transporte público essa criança vê-se praticamente obrigada a desviar-se daquilo que é o habitual. Claro, aí a fiscalização portanto, desses infratores deve ser evidente. Eu entro portanto, propositadamente isso, sou fiscal, entro num determinado meio desse e multar a pessoa. Portanto, faz favor, o senhor quer a sua carta e etc, etc. Portanto, o senhor, em função de ter transgredido esta lei, porque não se deve meter esse tipo de músicas que ofendem a moral pública, o senhor vai ser multado a isso e aquilo. Bastará 1 ou 2, tenho imensa certeza, bastará 1 ou 2, for lesado com esse tipo de ações, vai passar a palavra aos outros e a partir daí as coisas começaram a mudar. Quando quem faz essa canção está a ver que não está a ser divulgada, também não vai fazer. Ninguém vai comprar. Ou vai mudar de atitude. Não, vai mudar, vai procurar, porque no fundo esses homens têm talento. Não podemos descurar o talento desses que fazem esse tipo de música. Só que mudam vamos lá dizer, mudam a mensagem. Porque eles têm talento, podem inclusive à procura de procurar o escritor, que tem a letra, o compositor, e fazer uma música boa, apresentar uma música boa. Quando souberem que o taxista não está a colocar esta música a preferir a moral pública, porque está a ser penalizado. Não é? Quando for vender, ninguém vai comprar, porque todo o sítio, não só no taxista, mesmo portanto, nos salões de festas, recreações e similares, também haver esta multa. Portanto, esse tipo de comportamento vai terminar por si só. Se nós acharmos e temos certeza que elas não contribuem em nada para o desenvolvimento da sociedade que hoje se pretende, não é? Então nós vamos ajudar com que ela acabe assim, porque não vai haver consumidores, porque quem está a consumir está a ser penalizado. Muito bem, ou quem está a apresentar.
Muito bem. Diretor, o nosso tempo já lá venceu, mas nós não deixaríamos ir embora sem deixar as recomendações, não somente para os municípios de Talatona, para Angola e para Moçambique, que a esta altura nos assistem. Alô, Moçambique, portanto, os estrangeiros têm sempre um curso especial para nós. O apelo que eu faço é que a cultura desenvolve qualquer tipo de nação. A cultura é uma das formas de riqueza do próprio país, porque tudo que se faz num país faz-se a partir da sua cultura. Temos que ter a cultura do bem, etc. E apelamos os municípios, principalmente de Talatona, que ajudem, não é, as instituições a desenvolver a própria cultura, porque a cultura não é o Estado que faz cultura, mas é o Estado que deve criar as condições para que se faça a cultura. A cultura é feita pela sociedade civil e deve, sim senhora, o Estado, repito, criar todo tipo de condições. Quando alguém achar que eu quero fazer dança, então o Estado deve procurar formas, dentro das suas possibilidades, de apresentar-se um palco, de levar esta mesma dança, por exemplo, a ser incluída também, porque não, quando convidamos o DJ para ir tocar num restaurante, podemos também meter lá para que os 2 números de dança, etc. E eu penso que tudo isso só vai ser possível. Só vai ser possível se estivermos todos em conjunto, trabalhamos todos em conjunto. As igrejas continuam a ser aquela reserva moral da sociedade, continuam a ser aquela casa também de educação e deixarem daquelas práticas não muito boas, que é aquilo que eu já expliquei, portanto, não seguirem a risca, não é, os cuidados com a prevenção da Covid-19, cumprir na íntegra o número de pessoas que devem estar num determinado espaço, as escolas que também passem a ter cada vez mais momentos culturais, de educação e etc. Muito bem. Diretor João de Bela, obrigado pela presença e continuação de uma ótima quarta-feira e bom trabalho.